A gente tem conversado algumas passagens da Bíblia para nos trazer segurança. Momentos de tanta notícia ruim, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção no domingo, quando nós conversamos, foi Davi dizer: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E Davi nos convida a não vermos as desolações que o mal tem feito na terra, mas as maravilhas que Deus tem feito na terra. Também as desolações. Pastor, o que Deus faz que traz desolações sobre a terra? Deus também tem o seu lado punitivo, claro. Mas eu também vejo como desolações da parte de Deus no ver dele contra as trevas, quando Deus vem e trabalha e desfaz as obras de Satanás, como Jesus fazia. São desolações que ele faz sobre a terra, não na terra, mas ele está desfazendo, destruindo, acabando com as obras das trevas, com as obras de Satanás e seus demônios. E é assim que nós, como cristãos, devemos olhar. Se você deseja ter fé em algo, você deve se alimentar da informação daquilo. Uma pessoa que quer ser uma grande matemática, por exemplo, uma grande pessoa de cálculo, ela precisa estudar matemática, ela precisa se aprofundar nisso. A minha filha, ela vai fazer engenharia de computação, vai ter que virar uma nerd. Não será bem sucedida. É assim que funciona. A palavra de Deus como funciona? Da mesma maneira. Tiago fala assim, que ouvir a palavra de Deus e não praticar é enganar-se. É levar você mesmo ao próprio engano. Você está destruindo a tua vida, trazendo engano para você mesmo. Davi não fazia isso. No Salmo 46, ele falou que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Uma palavra bem bonita, pena que não deu para a gente publicar. E a gente vai ver mais um salmo de Davi. E nós vamos ver Deus conversando com ele adorando ao Senhor. É bem interessante. Algumas revelações que ele traz aqui, que pela primeira vez eu li, eu achei maravilhoso. Vamos conversar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Quase eu falei sondaste, porque é a versão que eu sempre li. Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha para o teu irmão e diga, Deus te conhece. Fala para ele, Deus te sonda e te conhece. Amém? É muito importante nós termos esse discernimento. Davi sabia que ele era sondado por Deus. Exatamente nesse momento que está passando no seu coração, está sendo sondado por Deus. Deus sabe o que está acontecendo aí. Deus sabe o quanto o seu coração é um altar para ele, o quanto não é um altar para ele. E a grande notícia, a grande maravilha é que mesmo Deus sabendo, ele não nos trata segundo os nossos erros, mas ele nos ama e ele nos abençoa e ele tem prazer em nos trazer a sua paz e nos abençoar. Ele é muito bom, Deus é maravilhoso. E Davi reconhece que Deus sonda e conhece a vida dele. Ele continua dizendo o seguinte no versículo 2. Sabes quando me sento e me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. A ideia que Davi está trazendo para a gente aqui é de um discernimento e uma proximidade da parte de Deus com respeito a nós, que é bastante relevante, é bastante pertinente, e nós devemos analisar com todo carinho. Fala assim que Deus sabe quando me sento e quando me levanto. Quem é a pessoa que faz isso na sua vida, a não ser você mesmo? Isso só pode acontecer de duas formas na sua vida. Ou uma pessoa te ama tanto, e durante o período ela acaba até se sufocando, porque ninguém sabe amar como Deus sabe. Quando uma pessoa te acompanha tão de perto assim, essa pessoa está te monitorando, e você vai se sentir um pouco incomodado, ou essa pessoa está também te observando para te perseguir, para te maltratar, para pegar os seus defeitos. Quando Davi fala assim, olha, sabes quando eu me sento e quando me levanto, Davi está dizendo que Deus tinha uma consciência a respeito de Davi que excede, que era muito, muito, muito pertinente. Ele falou assim que Deus estava muito próximo dele. Por isso ele começa no versículo falando, Deus, tu me sondas e me conheces. Conhece. Por quê?
Se ele observa quando eu me sento, quando eu me levanto, e mais de longe ele percebe os meus pensamentos, esse Deus é um Deus que quer intimidade comigo. Apesar de Deus estar tão próximo de mim e ter todo esse discernimento de minha pessoa, o Senhor Deus, ele não nos incomoda, não fica no nosso pé. Ele tem absolutamente discernimento de tudo na nossa vida, de todos os homens. Tente multiplicar isso pelo povo da China, na Arábia, na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos. Todos, ao mesmo tempo, passam por esse processo com Deus. Você se senta, você se levanta, você vai fazer alguma coisa, você deixa de fazer alguma coisa, você faz algo de bom, você faz algo de ruim, Deus está observando tudo. E antes mesmo, multiplique isso por toda a terra, multiplique isso por toda a criação, multiplique isso por Satanás, os demônios, os anjos, tudo que acontece no céu. De longe o Senhor percebe os pensamentos de toda a criação, de todos nós. O Deus que é insondável nos seus pensamentos, sonda e conhece o pensamento de todos os homens. A Bíblia diz que o único que penetra na mente de Deus e sabe as coisas mais internas de Deus é o Espírito Santo. Mas ninguém. Vamos continuar, versículo 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Digam, todos os caminhos são conhecidos por Deus. Muito bem, vamos continuar. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Uma vez eu fiquei pensando nesse versículo, eu achei tão curioso, tão maravilhoso. E eu fiquei pensando na minha adoração. Quando eu vou me expressar a Deus, toda pessoa que quer adorar a Deus, ela quer tocar do coração de Deus, porque ela fala do seu amor para com Deus, da sua reverência para com Deus, o quanto Deus é importante para você. Quando Davi fala assim, antes mesmo que a palavra saia da minha boca, ou como nessa versão, que a palavra me chegue até a língua, quando eu falei, poxa, o Senhor já conhece inteiramente, eu falei, é impossível pegar Deus no seu seja. É impossível. E a maior prova disso você vai ver no próximo versículo. Vamos ver. Tu me cercas por trás e pela frente e pões tua mão sobre mim. Além de Deus saber o meu comportamento de comunhão com Ele, Davi está falando que ele se dirigia a Deus. Ele orava a Deus. Aliás, Davi falou que ele orava várias vezes no dia. Davi tinha prazer em estar na presença do Senhor. Davi foi o homem que olhou e falou assim, como que a Arca da Aliança pode ficar numa tenda e eu num palácio? E o primeiro templo de Salomão, ele veio do coração de Davi. Deus moveu o coração de Davi para construir, mas Deus não permitiu Davi construir, deixou para Salomão construir. Mas Davi teve participação fundamental com os seus bens, com suas riquezas, com a sua capacidade financeira, de todas as guerras que Deus deu para ele vencer. Davi era um homem muito rico. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo um levantamento, o que Davi deu de dinheiro para construir o templo foi algo espetacular. Ele era muito abençoado. A Bíblia fala que aquilo foi parte da riqueza que havia na vida de Davi. E Salomão, seu filho, foi mais rico ainda, porque Deus era com eles. E ele fala, Deus, tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Vamos continuar. Talvez você pense assim, mas também, pastor, é fácil Davi falar isso. Se ele é tão abençoado como você disse, se ele matou gigante Golias, se ele se tornou rei de Israel, é fácil a pessoa falar que Deus põe a mão sobre ele e o abençoa. É mesmo, meu querido. Mas Davi tinha esse discernimento quando ele ainda era um pastorzinho. E ele foi para Deus, tu és o meu pastor e nada me faltará. Quando ele foi matar um gigante Golias, que ninguém acreditava nele, nem o rei, nem os irmãos, nem o seu pai, ninguém apostava nele. Ele falou assim, eu vou matar esse incircunciso. Davi, ele confiava em Deus. E ele só trouxe a existência, ele só fez a sua fé manifestar aquilo que ele cria em Deus. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus.
Porque ele amava a Deus, ele externava esse amor e ele, sob hipótese alguma, duvidava desse amor. Ele fala que esse conhecimento que ele tem de Deus, no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso, demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Vamos continuar. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E aqui ele reconhece a onipresença de Deus. Pode continuar. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ele é onipresente, glória a Deus. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, olha que revelação maravilhosa para a gente ver aqui. Olha o que ele vai falar no versículo 12. Verei que minhas trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Glória a Deus! Glória a Deus! Que Deus é esse? Que põe sobre você a tua mão com tamanha capacidade, com tamanha força. Porque temendo. É por isso que Davi falava assim, o que mal poderá me fazer o homem? Quem é a pessoa que pode fazer mal para você? Se Deus estiver com você, está tudo bem, meu querido. Não tenha. Eu tenho aprendido a não temer. Por isso Davi, no Salmo 46, ele fala, Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Tendo esse discernimento, então ele diz para a gente, vamos contemplar as obras do Senhor. Vamos continuar, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. A primeira vez que eu li esse versículo, que eu tive consciência disso aqui que Davi falou, eu achei maravilhoso. Ele falou assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me quiseste no ventre da minha mãe. Davi imaginou as mãos de Deus dentro da mãe dele, fazendo ele. E esse ato Deus faz com cada um de nós. No versículo 14, a outra revelação que eu achei maravilhoso. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Glória a Deus, você tem essa convicção? Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa convicção. É assim que entendemos. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Você tem essa certeza dentro de você? É o que deve estar dentro de nós. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Glória a Deus. Os teus olhos viram meu embrião. Essa parte que eu acho maravilhosa. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse é outro versículo que me impactou muito quando eu li ele. Quando eu tive consciência disso, a minha vida de santidade diante de Deus mudou muito. A minha consciência de pecador mudou muito. Eu lembro que quando Deus me tratou com esse versículo, ele me fez entender que ele tem discernimento de tudo, até porque esse é um Deus que se assenta comigo, ou que observa quando eu me assento e me levanto. Todas as coisas que passam no meu coração, ele é um Deus muito próximo de mim. E mais do que ver essas coisas, ele sabe o que está dentro de mim, porque ele fala que o que vai sair da minha boca, Deus já sabe o que vai falar, o que eu vou fazer. Quando ele fala assim, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Quando eu li isso, eu falei, cara dos céus, eu não tenho Deus de surpresa. Quando Deus me chamou para ser pastor, para ser músico, para ser um adorador, ele sabia de todos os meus efeitos. Assim ele fez. Quando ele enviou seu filho para morrer por mim 2000 anos atrás, ele sabia que eu seria um pecador. Que o ama de todo o coração. Eu amo, meu Deus. É uma alegria para mim estar nesse momento fazendo esse culto de louvor e adoração a ele. É uma alegria para mim estar aqui falando da palavra de Deus. Você entendeu? Fale. E eu tive consciência que não há nada que eu faça
para Deus aumentar o seu amor por mim. E não há nada que eu faça que faça o amor de Deus diminuir por mim. É diferente de suas bênçãos e seu juízo. O amor de Deus não é garantia que tudo que eu fizer, Deus vai passar a mão na minha cabeça. Se eu erro, Ele vai me corrigir, porque Deus castiga e repreende aquele que ama, de verdade. Mas o que eu estou falando é que o seu amor é incondicional. E quantas pessoas vieram conversar comigo quando a santidade toca? E é muito importante a gente se importar com a nossa santidade, se importar com o nosso comportamento, se importar com como Deus olha para mim e fala assim, Ele tem me amado de todo o coração ou não tem me amado de todo o coração. É importante nós termos esse discernimento do que Deus vê, como Deus vê a minha vida. E falar assim, poxa vida, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade e eu vou fazer. Eu vou fazer a tua vontade porque é o que eu desejo fazer. Quando as pessoas vinham conversar comigo e falavam assim, pastor, eu cometi um pecado. E as pessoas vinham todas embaraçadas para conversar comigo. Eu virava para eles, abria esse salmo e abria aqui, mostrava para eles. E eu falei assim, você não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia. Quando Deus te chamou, Ele já sabia. Bom, o que eu faço com os meus pecados então, pastor? Eu devo me libertar. Quando Jesus pega a mulher em adultério e a liberta dos seus acusadores, e Ele dá a ela uma nova chance de viver, Ele fala, agora vai e não peques mais. Uma necessidade de se maturar o pecado dentro de mim. Uma necessidade de eu viver com o pecado, uma necessidade de eu me acostumar com o pecado, uma necessidade de eu me acusar por causa do pecado. Essas coisas não são necessárias. Eu e o pecado, nós não temos nada a ver. A Bíblia diz que eu sou o templo de Deus. A Bíblia diz que eu sou santo. Essas coisas estão na Bíblia, com respeito à minha pessoa, com respeito à sua pessoa, com respeito à sua pessoa. Você é santificado pela palavra de Deus. E entenda que todos os seus dias determinados para você foram escritos no livro de Deus antes de qualquer deles existir. Está determinado. Deus já conhecia. Então procure a salvação, porque é o que é mais importante para nós, principalmente nesses dias. Hoje eu estava trabalhando, gente, com o meu pai. E foi curioso o que aconteceu, conversando com um rapaz, ele falando do calor, e falando de tudo que está acontecendo no mundo. Eu falei, cara, quem conhece a Bíblia, ele não é cristão. Eu peguei essa oportunidade para falar de Jesus, porque quem conhece a Bíblia sabe que tudo isso está lá. Eu falei assim, é verdade, cara. Eu falo que a Bíblia é a boca de Deus, perfeito. É a palavra de Deus falando com a gente. E ali eu falei um pouco de Jesus para ele. E eu estava trabalhando e hoje estava muito quente, né? Graças a Deus está chovendo um pouquinho agora. Talvez você não esteja ouvindo a chuva, mas nesse momento que fazemos o culto está chovendo. E chegou um momento que eu entrei num quarto fechado para colocar umas guarnições na porta. Essa guarnição aqui, eu falei, estou aprendendo com o pai trabalhar e colocar a porta. E aprendi a colocar guarnições como essa aqui que você está vendo, e outros modelos. E eu entrei num quarto fechado, e estava muito quente. Aquele quarto que eu entrei, ele era escuro. Quando fechou a porta, virou um breu. E tinha um bafo quente que estava demais. Muito, muito. Eu fiquei 1 minuto lá dentro, pai, deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus. Eu estava lá de fora. Por quê? Porque não dá para ficar aqui sem um propósito. Ficar aqui dentro, deixa eu sair, por favor. Estava muito quente. E ele brincou comigo e falou assim, sentiu um pouco como é o inferno. Eu falei assim, pai, é bem pior. Eu imagino que o inferno é bem pior. Mas ali já era desesperador ficar. Já era desesperador. O Senhor Deus, Ele me chama para derramar do seu amor. Meu querido, essa mensagem é para você. Ele deseja que você vá para o céu, para um local de glória, de luz, onde a sua presença será maravilhosa. E Ele quer muito te abençoar, mas vá ao encontro dEle. Vá na direção dEle. Deixe o Senhor abençoar você. Deixe o Senhor ter um contato com você e mudar completamente a tua vida, meu querido. Faça isso, você não se arrependerá. Em nome de Jesus. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vamos continuar. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Eu também amo os pensamentos em si. Cada vez que eu leio um versículo, esse versículo me impacta. E eu falo assim, pô, glória a Deus, eu preciso viver isso.
palavras de Deus são vida para os que as acham, saúde, remédio. Uma das traduções para Provérbios 4:22 é esse, que a palavra de Deus é um remédio que cura você. Remédio para a tua vida. E para mim são preciosos. A palavra de Deus me cura. Eu estava conversando ontem com a Thaís e falando para ela que toda vez que eu acordo sem dor. Eu já falei isso várias vezes. E eu quero morrer falando. Fruto de uma libertação que a palavra de Deus trouxe na minha vida. Os pensamentos da palavra de Deus, elas me governam. Eu quero, tanto quando dói para obedecer, quanto também no desfrutar. Eu amo tanto desfrutar, fico feliz em conseguir desfrutar, como fico feliz em conseguir obedecer, ainda que doa, porque são para mim preciosos. E são muito grandes, muito difíceis de controlar, de saber, de se fazer análise. Os pensamentos de Deus são elevadíssimos. Versículo 18. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim todos os assassinos. Nós devemos procurar essa comunhão com Deus. Vamos continuar. Porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti? E os dois versículos que eu considero maravilhosos. Não tem com os aqui primeiro, esqueci. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Hoje, na verdade, nós devemos amar os nossos inimigos, mas Davi, ele mostrava o zelo que ele tinha pelo Deus dele. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós o amemos com zelo e que a sua vontade seja a minha vontade, em nome de Jesus. Vamos continuar? Agora sim. Tenho por eles... não, eu estou esquecendo o versículo, é o próximo, né? 23, 24. Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Agora sim. Sonda, meu Deus, esqueci os dois versículos. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Cara, tem gente que morre de medo do versículo 23. Eu vi uma vez uma pessoa falando, não ore isso, não peça para Deus sondar o teu coração. Eu falei, mas como? Que medo é esse? Deixa Deus entrar lá dentro, irmão. Porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Eu não o conheço, mas Deus o conhece. E se ele sondar e ele perceber que tem algo errado, você vai poder falar como Davi, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. E ele conclui dizendo o seguinte dessa sondagem. Agora, no versículo 24, ele fala, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é o alvo. É para isso que eu quero viver. É isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. Desejo de todo o coração que você consiga encontrar-se com Deus vivo. E que a vontade dele seja a tua vontade. E que você viva para ele, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Vamos orar?